Olá, um grande abraço a toda a comunidade, do Centro Espírita Paulo Ortiz. É com grande alegria, que a gente está gravando essa palestra, me foi pedido, então é uma casa que eu tenho um carinho muito especial por ter me acolhido, e a gente está podendo trabalhar, e dar as nossas contribuições, logicamente aprendendo muito, com todas as pessoas que eu tenho oportunidade de trabalhar, seja na visita fraterna, no trabalho espiritual, de quarta-feira, no grupo de estudo de sábado e nas palestras que a gente tem dado eventualmente aí quarta-noite, quinta-noite e sábado à noite. Então, de fato, é uma casa que a gente tem um carinho muito especial. Legal? Então, o tema é Como Vencer as Más Tendências. É uma palestra que eu já dei na casa. Então, o objetivo é a gente gravar essa palestra para a gente expressar mais uma vez aí as nossas percepções sobre um tema tão importante. É importante que a gente considere que quando nós estamos dispostos a melhorar, já denota aí uma evolução espiritual muito grande. Como diz Paulo, graças a Deus já somos o que somos. Então, quando nós começamos um processo de incomodação conosco mesmo, em função do que a gente pensa, do que a gente faz, e logicamente da repercussão que isso gera para as pessoas que estão próximas a nós, logicamente isso denota que nós estamos querendo nos aperfeiçoar. Mas é fundamental que a gente entenda a amplitude deste tema. Muitas vezes nós nos apegamos à questão das más tendências como sendo algo quase que definitivo em nossas vidas, a ponto de impedir qualquer mudança, mesmo que a gente queira. Existe a probabilidade, sim, a possibilidade da mudança, desde que nós nos empenhamos, e nós sabemos disso. E todos nós estamos submetidos a esta mesma lei. Então, todo mundo que nós observamos na nossa vida cotidiana, tanto quanto nós, também tem as suas lutas, também tem as suas batalhas pessoais, a sua busca permanente por esclarecer-se melhor, por melhorar-se no cotidiano. Legal? Então eu resgatei uma frase do Gabriel Delany, que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Fomos criados por amor, criados para amar. Então é importante que a gente entenda o quanto isso é extremamente profundo. Para a gente poder entender essa dimensão do amor a qual nós estamos destinados, é importante que a gente compreenda o que significa este amor de Deus em relação a nós. Se a gente olha, se a gente pesquisa, se a gente tenta compreender a grandiosidade de Deus como causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, o que isso significa de fato? E, na verdade, a gente vai encontrar respostas, muitas vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, como esse que nós estamos passando. O que significa ser criado por amor, criado para amar? Por isso que a gente está tentando compreender. Tem tantos estudos sobre o tamanho do universo, a quantidade de galáxias que existem, a quantidade de estrelas que existem na nossa galáxia. Existe aí algo muito grande que nós estamos tentando compreender. E quando a gente nos reporta essa questão da relação de amor deste Deus, dessa inteligência suprema para conosco, é importante que muitas vezes a gente só vai encontrar respostas no sentir, que é naqueles momentos mais desafiadores em que nós vamos nos conectar com a grandiosidade da sucessão dos fatos na natureza, na nossa vida, na vida de todos nós.
é que nós vamos, na verdade, sentir essa presença muito próximo em nós e que aí a gente vai, de fato, ali sentir esse amor. E mais, na relação nossa com as circunstâncias da vida, seja familiar, né, ou na sociedade como este momento, para a gente perceber que existe, de certa maneira, um grande plano, né, arquitetado para que a gente possa, né, desenvolver esse sentimento cada vez maior. Então, entender Deus como fonte de amor é fundamental para eu poder entender o amor que existe entre as pessoas neste momento tão difícil que nós estamos passando. Então, nós sabemos, né, que existe um início. Né? E qual é o início? Nós nascemos simples e ignorantes. Né? Então, desprovidos da complexidade que hoje nós temos e desprovidos do conhecimento que nós temos hoje, sabendo que nós estamos na escada da evolução. Mas se nós compararmos o que nós sabemos hoje e o que nós somos hoje, e olhar lá para trás no comecinho, nós nascemos simples e ignorantes. Qual que é a nossa destinação? Nos tornarmos espíritos de luz. Então, isso é legal. Nós sabemos que nós tivemos um começo e estamos destinados a algo muito maior que nós possamos até compreender, mas nós sabemos que chegaremos lá em algum momento. Se no começo nós manifestamos os nossos vícios relacionados à matéria, e vícios aqui no sentido de saciar os desejos da matéria, lá na frente nós teremos grandes virtudes de espíritos de luz. Por isso que nós chegaremos lá. Nós transformaremos os nossos vícios em virtudes para que nós possamos ser agraciados pela experiência de manifestar os nossos pontos de vista e a nossa prática perante os nossos irmãos nesse estágio. Legal? Então, nós sabemos que existe aí uma transição deste início para esta destinação de luz. Existe todo um trabalho que é desenvolvido, existe o apoio, logicamente, da espiritualidade superior, mas tudo é feito através do nosso esforço pessoal. Uma das passagens que me chama muita atenção lá no livro Evolução em Dois Mundos é justamente o apoio da espiritualidade frente aos estímulos para nós, enquanto seres primitivos, para que nós pudéssemos, na ocasião, desenvolver as nossas potencialidades. Então, olha que interessante. Mesmo numa circunstância que nós não tínhamos habilidade alguma de raciocinar, tal qual nós temos hoje, nós estávamos submetidos a estímulos para que nós desenvolvêssemos as nossas potencialidades. Então, isso é um longo processo de evolução que todos nós estamos submetidos. Então, como está lá, à medida que o homem se esforça na conquista das coisas espirituais, dão menos valor para as coisas materiais. Então, é um processo que nós vamos pouco a pouco nos desenvolvendo. Se no primeiro momento aspectos relacionados a saciar a sede, o sono, a fome e o sexo eram essenciais para a nossa sobrevivência, nós vamos paulatinamente desenvolvendo o quê? Sabedoria, coragem, moderação e justiça, consideradas aí as grandes virtudes. Então percebam que existe todo um processo de desenvolvimento para que a gente possa paulatinamente transformando-nos em espíritos cada vez mais evoluídos. E aí vem a questão, o egoísmo. O que é o egoísmo, de fato? Como que ele se desenvolve nesse processo?
é justamente aquilo. Enquanto nós estamos no ponto de partida, mais próximos do ponto de partida, nós temos essa necessidade de suprir aquilo que é essencial para cada um de nós. E à medida que nós vamos avançando na régua do tempo, na sucessão das nossas experiências, nós vamos desenvolvendo outras possibilidades. Legal? Quando a gente olha de forma ampla esse processo de transição, acho que tem um propósito aí para a gente entender que existe um plano de Deus para nós, existe um projeto que nós estamos submetidos, e quanto mais a gente compreende esse processo, mais nós vamos nos harmonizar com os desígnios de Deus. Ao contrário, quando nós nos distanciamos de compreender esse projeto, nós nos perdemos em meias verdades que não vão trazer a paz e a tranquilidade que nós tanto almejamos. E entendendo paz e tranquilidade, não a falta de ação, não a vida de contemplação, mas aquela sensação que nos permite cumprir as nossas atividades, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto esposo, enquanto marido, enquanto amigo, enquanto cidadão. Então, a ideia é que a gente compreenda esse projeto cada vez mais para a gente poder entender o nosso papel neste caminho e caminhar com o máximo de paz possível. Porque nós sabemos, se a nossa mente está tranquila, se nós estamos seguros em relação a nós e ao que está acontecendo em torno de nós, logicamente a nossa relação vai ser mais equilibrada. Nós seremos mais comedidos nas nossas tomadas de decisão. Ao contrário, se a gente se sente confuso, se a gente se sente inseguro, e isso é muito comum nos dias de hoje, essa sensação de insegurança, é por conta muitas vezes dos irmãos e irmãs não compreenderem esse projeto maior. Embora nós saibamos que o conhecimento não tire a dor, não tire a impressão da realidade. Mas, com certeza, quanto mais reflexão nós tivermos sobre esse projeto de Deus para nós, a nossa relação com tudo o que está em torno de nós se dará de forma mais equilibrada. Por isso que é importante nós estarmos com a nossa mente ocupada naquilo que a gente considera. Então, eu estou percebendo nos grupos, não só nos grupos do Paulo Ortiz, mas de outros centros que a gente participa também, uma preocupação de estar fazendo as atividades mesmo online, as pessoas estarem se ligando, as pessoas estarem conversando, as pessoas estarem estudando através de um vídeo, através de uma leitura, enfim, buscando recursos para manter uma saúde mental e espiritual, para a gente poder passar esse momento com mais tranquilidade possível. A gente sabe que existem várias experiências neste momento. Uma coisa é você morar sozinho, você morar com 2 pessoas, com 3, com 4, com 5. Uma coisa é você estar dentro de um ambiente grande, e outra você estar confinado num ambiente bem pequeno. Uma coisa é você ter acesso a recursos, mesmo neste momento em que muitos não estão trabalhando, e outra, bem diferente, é você ter a carência dos recursos em função da falta do trabalho. Existem muitas experiências neste momento que nós precisamos conhecê-las, logicamente, e nos posicionar de acordo com o que nos cabe e que a gente compreenda ser essencial neste momento, não só para nós, mas para todas as pessoas que estão compartilhando conosco este momento aí no mundo, no Brasil e aqui em Jacareí. Então, em qual momento as tendências do corpo, então, se tornam más? Se existe lá no início uma certa necessidade, a gente busca por saciar as necessidades básicas, ora, em qual momento aquilo que era essencial
se torna más tendências. Quando começamos a desenvolver a virtude, que consiste no sacrifício do interesse para o bem do próximo, sem segunda intenção. Então, quando a gente começa a despertar, né, a nossa intenção, o nosso pensamento, aquilo que a gente considera importante para as virtudes, então aquilo que foi essencial deixa de ser. Por quê? Nós estamos num processo de migração, né, de evolução espiritual, para a gente poder desenvolver novas habilidades. Então, esse novo mundo, né, que está nos aguardando, né, o mundo das virtudes, o mundo, né, da expressão, né, de sentimentos mais nobres, deixa, né, paulatinamente, deixa de ter espaço para aquilo que lá atrás era essencial. Então, é onde começa o nosso conflito, né? Onde nós nos deparamos muitas vezes entre, né, que a gente discute muito isso no meio espírita, né, o homem velho, né, lutando contra o homem novo, né, o ser velho lutando contra o ser novo. O que é isso? Então, eu já percebo, em função dos diversos exemplos que a gente teve na humanidade, né, a gente começa a entender que, peraí, eu não fui criado para ficar lá naquele ponto de saciar, né, necessidades primárias, né? Não, eu estou destinado a algo muito maior. Então, quando começa este conflito, a gente começa a querer dominar, né, a dar um novo sentido para os nossos instintos. Então, os instintos, eles vão sendo, né, de certa maneira, educados por este desejo, né, por essa vontade de se tornar, né, uma pessoa melhor. Então, nesse momento, a gente começa em conflito com aquilo que era essencial, mas que hoje, né, nós chamamos de más tendências. Por que se tornaram más tendências? Porque a gente percebe que nós não somos apenas corpo, nós somos espíritos encarnados que temos um trabalho a ser feito de desenvolvimento moral. Então, quando a gente começa nesse conflito, a gente nomeia aquelas tendências como sendo más neste momento. Então, o nosso grande desafio é a gente entender que neste plano divino, quando começa, né, os conflitos, é porque nós estamos crescendo espiritualmente. Quando nós saímos de uma palestra, saímos do trabalho, e muitas vezes nós nos deparamos com uma cena na rua, na sociedade, em casa, em que nós paramos e pensamos, poxa, mas eu acabei, né, de fazer uma reflexão, de participar de uma discussão elevada, de conversar sobre coisas tão nobres. E por que eu caí, né, novamente? Por que eu discuti? Por que eu não tive a paciência devida, né, ali no trânsito, enfim? É porque nós estamos, na verdade, nesse processo de conflito. A gente já sabe que certas manifestações que nós temos, né, não cabe mais em função daquilo que nós conhecemos. Então, nós começamos esse processo de questionamento. Então, sucessivos questionamentos em função, né, daquilo que era interessante, que agora deixou de ser, nós vamos criando musculatura, né, entre aspas, espiritual, para a grande mudança, que não vai ser assim, né, do dia para a noite. A natureza não dá salto. Se nós nos colocamos num processo de cobrança além do cabível, além do natural, nós passamos a ser pessoas muito cruéis, não só conosco, mas com as outras pessoas. E a gente sai apontando, né, para todo mundo que a gente observa no mundo como pessoas, aquilo que nós falávamos no passado, pecadores. Né? Nós nos tornamos, né,
falsos, né, moralistas, porque a crueldade a gente passa a entender que somente sendo cruel conosco mesmo nós conseguiremos fazer a transformação moral. E a gente passa a ser cruéis com os demais, né? Na nossa convivência, na nossa conversa. Então é difícil este momento, mas é fundamental que a gente compreenda o nosso tamanho, só isso, né? Poxa, qual que é o meu tamanho? O que eu posso fazer? Né? O que está dentro do meu alcance? É muito legal que em todos os trabalhos, em todas as casas espíritas, em todos os grupos, o que a gente mais ouve, isso eu acho muito legal. Jesus, me ajude a praticar. Nós já temos essa compreensão da importância da prática do Evangelho. Se lá no passado a gente achava que o Evangelho era só um livro bonito para ser consultado eventualmente, hoje nós sabemos que é algo a ser vivido cada vez mais em nossas vidas. Conseguimos plenamente? Sabemos que não, mas é importante que a gente saiba o esforço que nós empreendemos no dia a dia para a gente poder valorizar o esforço dos nossos semelhantes. Porque se a gente não valoriza o nosso próprio empenho, a nossa própria dedicação, que é a nossa única referência, como eu vou respeitar o movimento e a intencionalidade do outro? Então a ideia é a gente ter essa cumplicidade plena uns com os outros para a gente poder crescer. Legal? Um dos caminhos possíveis. Então, o que tem como ponto de atenção para a gente poder perceber que é necessário, ao longo do tempo, isso vai acontecendo paulatinamente, e é um caminho possível. Legal? É necessário reformar as instituições humanas que o entretêm, o egoísmo, excitam. E isso depende da educação. Então, olha que legal, né? Eu só consigo não, né? Vamos reformular. Um dos caminhos possíveis é reformular as instituições que muitas vezes incitam este egoísmo, né? Essa má tendência agora denominada como sendo a sofisticação de saciar os nossos desejos. O que existe, na verdade, ainda nos dias de hoje, é isso. Nós sofisticamos o saciar o desejo do sono. Então, tem uma colega que vende aí uns colchões caríssimos, com controle remoto e tal, para a gente dormir melhor. Travesseiros de pena disso, pena daquilo, para a gente dormir melhor. A sofisticação do sono. Então tem aí medicamentos que contribuem para que a gente durme melhor. A questão da fome, da sofisticação para nós podermos comer melhor. Então tem pratos, e tem restaurantes, e tem fast foods, e tem novidades, comidas do restaurante da etnia tal, da nacionalidade tal, a sofisticação dos sabores. Então tem aí o quinto sabor, que uma determinada empresa divulga, para que a gente também se aprimore, a questão da degustação do paladar. Então, a questão da sexualidade, a sofisticação da sexualidade em relação às diversas possibilidades do indivíduo atingir o prazer, a questão desses sentidos todos que nós sofisticamos, usando a inteligência, sofisticando, não nos trazendo de fato a felicidade tão esperada. Então nós estamos, enquanto humanidade, exatamente neste momento em que as instituições estimulam a todos nós na sofisticação de saciar aquelas necessidades básicas. Agora, o que a gente vive em nossa época? De certa maneira,
uma busca por algo mais sutil, por algo mais verdadeiro. Não adianta comer melhor, dormir melhor, beber melhor. Não adianta nós sofisticarmos essas necessidades fisiológicas básicas. É fundamental que a gente avance na nossa trajetória para que a gente se emocione ao distribuir uma cesta básica, fazer visita a alguém que está doente, mandar uma mensagem com um teor de profundidade, é a gente se abraçar, é a gente poder eliminar pouco a pouco aspectos da nossa personalidade em prol do outro. Então nós estamos sendo convidados a ir além dessas necessidades. Então precisamos ficar atentos às instituições, as empresas, as marcas, enfim, que querem, de certa forma, em função de uma necessidade, lógico, suprir uma necessidade de consumo, de venda de produtos através de uma cultura do consumismo. Então a gente sabe que a gente está justamente nesse momento de transição, sendo convidados a desenvolver as nossas potencialidades mais sutis. Legal? Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. Então, na verdade, nós estamos falando de algo que requer tempo. Tempo. Todos nós precisamos de tempo para desenvolver essas potencialidades. O Evangelho é, sem dúvida nenhuma, uma referência para nos ajudar a refletir e viver isso que a gente conhece através da doutrina. Todos nós sabemos que a nossa visão hoje do Evangelho ela é bem diferente do que foi no passado. Em nome do Evangelho, nós fizemos muitas bobagens. Só que a culpa não foi do Evangelho, A culpa foi nossa, de uma incompreensão sobre a profundidade dessa mensagem. E quando nós comparamos a mensagem dentro de uma visão universal de orientação, nós vamos encontrar paralelos em todas as outras, em todos os outros livros, em todos os outros códigos das civilizações do mundo inteiro. Porque os princípios do Evangelho são princípios universais. Essa lei de amor, que tanto nós falamos, ela é um princípio universal, que está em todos os planetas, em todos os sistemas, em todas as galáxias. Então, é natural que dentre as diversas doutrinas que nós temos aqui no mundo, desde a origem do mundo, as primeiras manifestações religiosas até os dias de hoje, nós vamos encontrar este princípio da lei do amor. Mas é algo que requer um esforço e uma dedicação de todos nós. Então, como acho que uma reflexão final, que possa servir até para a nossa prece, que nós possamos elevar o nosso pensamento até Jesus, nosso querido amigo, que tanto nos acolhe, que tanto acredita em cada um de nós, que tanto sustenta a vida no nosso planeta através do seu amor, dos desígnios de Deus, que Ele faz questão cumprir perante todos nós, que nós possamos assim, neste momento, estarmos cada vez mais conectados com esse Mestre, com esse amigo de todas as horas. Jesus, amigo, agradecemos imensamente a oportunidade do trabalho e das reflexões. Um beijo a todos e a todas e nos encontramos no próximo evento e que fique como tarefa para todos nós podermos participar também deste projeto aí da Casa Paulo Ortiz. Um grande abraço. Tchau, tchau.